Fala galera, hoje eu vou responder uma pergunta que deve estar na cabeça de muita gente, principalmente depois desse período de pandemia e isolamento social. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Hoje eu vou responder a pergunta do nosso inscrito José Paulo. A pergunta dele é a seguinte: posso seguir a Cristo sem congregar em uma igreja? Ele dá um contexto bem maior na pergunta dele, ele escreve um pouco mais ali, mas no final das contas a pergunta dele é essa: posso seguir a Cristo sem congregar em uma igreja? É disso que a gente vai falar hoje, mas já vai pensando na sua opinião para você deixar o seu comentário aqui no final. Vale lembrar, não sou dono da verdade, estou colocando aqui a minha opinião do que eu entendo em relação à palavra. Vou discorrer um pouquinho sobre esse assunto, mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir, manda a sua pergunta para a gente responder aqui também e compartilhe com outras pessoas que talvez tenham a mesma dúvida. Bom, o contexto que ele dá aqui na pergunta dele é que ele já tentou ir, ele era cristão antigamente, daí acabou se desviando e agora nesse processo de voltar, ele ainda não encontrou uma igreja. Ele dá um pouco mais de contexto do que isso, mas para a gente explicar aqui a pergunta, eu acho que esse contexto já é o suficiente. E daí a pergunta dele é essa: posso seguir a Cristo sem congregar em uma igreja? Eu quero começar meditando aqui com um texto para embasar a minha opinião. Esse texto está lá em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, está escrito assim: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Texto bem famoso para falar sobre a importância de ir para a igreja. Mas aqui o que esse texto fala no contexto, galera, é que nós devemos nos reunir como igreja, nós devemos nos reunir como comunidade de fé, como igreja local ali, para que uma pessoa acabe cuidando da outra, para que uma pessoa acabe trabalhando na outra, para que uma pessoa acabe servindo a outra, e que nós, como corpo de Cristo reunidos, possamos crescer juntos como igreja. Então, esse texto fala um pouco sobre isso, fala sobre outras coisas, fala um pouco sobre isso. Sobre como, quando nós nos reunimos como congregação, e aqui eu não estou falando da reunião do culto, né, daquela cerimônia ali de 2 horas, 3 horas, que a gente acaba chamando de culto, mas estou falando da reunião como igreja local, da união das pessoas como igreja local. Tem um outro texto que eu quero meditar, que é o texto de Efésios, capítulo 4, versos 15 e 16, está escrito assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Mais um texto falando aqui que nós, como comunidade local, como igreja local, devemos crescer juntos, unidos. Então, na minha opinião, nós devemos estar numa igreja local, nós devemos realmente pertencer a uma igreja local, estarmos firmados numa igreja local, porque eu entendo que a palavra nos orienta a isso. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, a gente vê a mesma coisa. Fica até o final do vídeo, porque eu vou explorar um pouco mais essa minha opinião, tá? Eu não quero dar uma opinião muito direta. A opinião muito direta é: eu creio que você deve estar numa igreja local. É isso a minha opinião direta, mas eu quero explorar um pouco mais isso, tá? Porque a pergunta dele não foi essa. A pergunta dele não foi: você acha que eu deveria estar numa igreja? Sim, eu acho que ele deveria estar numa igreja, mas essa não foi a pergunta dele. A pergunta dele foi: posso seguir a Cristo sem congregar em uma igreja? E eu ainda não respondi isso, então fica até o final do vídeo. Então, eu creio que nós devemos estar numa igreja, porque nós, numa igreja local, numa comunidade de fé local, servindo, pertencendo àquele lugar, nós crescemos em unidade, e em unidade nós crescemos. Nós crescemos em unidade e em unidade nós crescemos. E nós vamos nos fortalecendo, nós vamos nos ajudando, nós vamos criando essa família. E eu creio realmente que é uma família, tá, galera?
Hoje mesmo a gente esteve num velório de um irmão muito querido e eu pude ver e rever muitos irmãos lá, muitas pessoas são muito queridas por nós, que são uma família, pessoal. Que no momento da dor tá junto, que no momento da alegria tá junto, que no momento da dificuldade tá junto, que no momento onde tá tudo bem tá junto e quando não tá tudo bem tá junto também. E assim nós vamos crescendo, o corpo de Cristo vai crescendo. E isso vai dando testemunho para o mundo. Então eu creio que é imprescindível que você esteja numa igreja local. Agora, então, vou contar uma outra história só para você entender o que eu quero dizer. Tem um amigo meu, ele viajou para a África com a esposa. E nessa viagem na África, eles foram para vários lugares. História real, tá, galera? Foram para vários lugares da África. E eles conheceram uma espécie de guarda florestal lá, não sei exatamente o nome que eles usam, mas uma pessoa que fica no meio da selva e que cuida das coisas lá, né? Não sei exatamente do que essas pessoas cuidam, mas cuidam das coisas. E essa pessoa fica sozinha, no meio da selva, por 3 meses, quando ele pode voltar para ver um pouco a família e depois voltar para lá. Então essa pessoa passa 3 meses isolada do restante do mundo, sem ter internet, sem ter nada, ela passa isolada do restante do mundo, no meio da selva. Se nós dissermos que é necessário que você esteja numa igreja local, frequentando todos os cultos, para seguir a Cristo, essa pessoa nunca vai poder seguir a Cristo. Certo? Entende o que eu quero dizer? Então, se eu vier e responder a pergunta do João assim, posso seguir a Cristo sem congregar em uma igreja? Não, não pode. Eu estou excluindo esse profissional que trabalha no meio da selva de seguir a Cristo. E eu não posso fazer isso. Agora, entenda o seguinte. Essa pessoa ela não tem opção, a não ser largar o emprego. Dado que ela mora num país muito diferente do nosso. Eu falei da África como se fosse um país, galera. Eu sei que a África é um continente, tá? Então eu sei que temos muitos inscritos são moçambicanos. Sei que a África é um continente, não lembro exatamente para qual país ele foi, tá? Não quero soar aqui pejorativo com os nossos irmãos africanos, do continente africano, de qual país for. Eu infelizmente não lembro para qual país eles foram, tá? Mas voltando aqui ao assunto, essa pessoa que está trabalhando lá e fica 3 meses isolada literalmente porque ela fica sozinha lá, ela não teria como seguir a Cristo. E eu não posso falar isso, né? Voltando ao assunto, eu não posso falar isso. Então, a resposta para essa pergunta ela não é muito objetiva. No caso dele, é uma pergunta bem objetiva porque ele me deu contexto. Sem contexto, eu não posso afirmar nem que sim, nem que não. O que eu posso dizer é, todos nós que podemos, todos nós que temos a oportunidade, precisamos estar numa igreja local. Essa é a minha opinião. É o que eu vejo na palavra, é o que eu entendo da palavra. E quando eu olho para o ministério de Cristo, como eu estava falando, Cristo andou o tempo todo com aquelas pessoas. Com aqueles discípulos, principalmente com os mais próximos. Cristo tinha uma multidão em volta dele, tinha uma série de discípulos em volta dele, tinha os apóstolos em volta dele. E dos apóstolos, ele andou muito próximo por todo o tempo do ministério dele. Então, quando eu olho para Cristo, quando eu olho para a história da igreja primitiva, quando eu olho para a história de como a igreja foi se desenvolvendo ao longo do tempo, eu não tenho como afirmar que você não precisa estar numa igreja local. Eu olho para a palavra e eu olho para a palavra, eu olho para a história da igreja, eu olho para a história de Cristo. Para mim é imprescindível que você esteja numa igreja local e não estou falando só com João Paulo, estou falando com todos nós. Precisamos estar numa igreja local. E eu vejo que esse tempo de isolamento social, de pandemia, retirou muitas pessoas do convívio com essa igreja local. Agora, de novo, posso falar que você não vai seguir a Cristo se você não estiver frequentando todos os cultos de uma igreja local? Não posso, porque algumas pessoas têm condições muito específicas que não permitem que elas estejam numa igreja local congregando lá. Então, agora sendo muito objetivo, se você tem a oportunidade, se você não está impedido fisicamente de estar numa igreja local, sim, eu creio que você precisa. Se você quer seguir verdadeiramente a Cristo, se você quer andar nos passos de Cristo, você precisa fazer o que ele fez. E o que ele fez foi andar com pessoas que tinham a mesma fé. Foi trabalhar nessas pessoas, foi trabalhar no caráter delas, estar com elas.
Olhando para a igreja primitiva, a mesma coisa. Então é importante que nós olhemos para dentro de nós mesmos para entender o que nos impede de estarmos com a igreja local. O que nós temos que trabalhar nas nossas vidas para que nós possamos estar na igreja local, servindo numa igreja local, membrados numa igreja, firmes naquele lugar, aliançados com aquele lugar. E aqui eu não estou pregando placa de igreja, não estou falando o que eu entendo olhando a palavra. Nós precisamos estar aliançados com uma igreja local. Então, João, não sei se essa era a resposta que você queria ouvir, cara. Te agradeço muito pela sua pergunta, porque eu sei que é a dúvida de outras pessoas. Mas medita nesses textos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esses textos. Medita nesses textos que eu coloquei aqui, que eu comentei aqui. E medita também na história da igreja, na história de Cristo. A comunidade de fé, a igreja local, sempre foi importante para as nossas vidas. Isso é bíblico, gente. Precisamos estar numa igreja local. Você pode seguir a Cristo sem estar congregando? Em alguns casos muito específicos, extremamente específicos, talvez você possa. Não me parece ser o caso de ninguém aqui no Brasil. Se você é brasileiro, não me parece ser o seu caso. Então, reflita nisso, deixa o Espírito Santo falar com você. Lembra, galera, não sou o dono da verdade. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa ele trabalhar isso no seu coração. Mas abre o seu coração para o Espírito Santo falar em relação a isso. É na igreja que a gente cresce, é na igreja que a gente se desenvolve, é na igreja que a nossa fé é fortalecida, é na igreja que nosso caráter é forjado, é na igreja que nós temos unidade, que nós encontramos com a bênção do Senhor. Então pensa nisso, tá bom? Galera, por hoje é isso. Se você tem a sua dúvida, manda aqui nos comentários também, que aos pouquinhos a gente vai respondendo todas. Deus abençoe a sua vida. Paz.